Oi, amados, muito boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amados, eu quero pedir perdão para vocês por não ter conseguido gravar o vídeo ontem. É, Aconteceram muitas coisas e o Senhor, ele me deu a honra de viver muitos milagres este final de semana. Nossa, foi um final de semana assim de bênçãos, de bênçãos. Mas acabou que ontem eu não consegui gravar o último vídeo da semana de restauração. Por isso hoje nós vamos estar encerrando aqui a nossa segunda semana de restauração com o tema Restaure o seu foco. Bom, amados, o foco é uma coisa muito importante para o cristão. E por quê? Porque nós precisamos nos manter focados no alvo certo. Nós precisamos nos manter, como é que eu vou dizer? Buscando no lugar certo, esperando do lugar certo, com a nossa expectativa no lugar certo. Porque quando nós colocamos a nossa expectativa no lugar errado, os nossos olhos estão no lugar errado, infelizmente nós acabamos caindo e nos perdendo em meio a tantas circunstâncias, em meio a tudo que nós vivemos, né? Eu vejo, quando eu converso com as pessoas, que a grande maioria ainda mantém o foco no cônjuge que saiu. E infelizmente nós temos a religiosidade que nos ensina que o nosso foco é o cônjuge que saiu. Mas, amados, não é. O nosso cônjuge, ele é o nosso cônjuge. O nosso foco, ele é um só. O nosso foco é Cristo. O foco do mundo pode até ser, é o meu namorado, é a minha mãe, é o meu pai, é o fulano, é o ciclano, mas o foco do cristão é Cristo. Porque é Cristo quem me direciona, é Cristo quem é o meu exemplo, ele é o meu modelo, Cristo é o meu tudo. Então precisamos restaurar o nosso foco. Eu vejo muitas pessoas querendo que Deus faça alguma coisa, que Deus opere um milagre, mas infelizmente elas ainda não conseguiram voltar o foco para Deus. E Deus, eu me lembro que quando eu trabalhava com uma amiga minha, ela me falava um ditado sempre, ela sempre me falava esse ditado. Ela falava, amiga, Deus não dá asa à cobra. E o que ela queria dizer com isso? Deus, ele não vai me entregar uma coisa que eu não estou pronta, eu não estou preparada para receber. Entende? Então, essa é a realidade. Deus, muitas vezes, as pessoas questionam, mas por que Deus não faz nada? Por que Deus não movimenta? Por que eu não vejo Deus operando um milagre? Mas muitas vezes Deus ainda não conseguiu tratar com o cônjuge que ficou. Quem dirá o cônjuge que saiu? E por quê? Porque a pessoa está mantendo foco no lugar errado. Eu peço a Deus todos os dias, eu falo, Senhor, eu posso viver o que for do lado de cá e eu tô doida para contar para vocês, mas por enquanto não tem autorização do Senhor para contar. Mas assim, independentemente do que eu estou vivendo, dos milagres que eu estou vivendo, grandes ou pequenos, eu sempre peço a Ele, Senhor, não me permita tirar o foco da tua palavra, tirar o foco do Senhor, porque o Senhor é o meu foco. Porque, amados, quem vai me levar para o céu é Deus. E Jesus vai dizer que nós devemos nos manter focados no reino de Deus. Nós devemos buscar o reino. Não é à toa que ele fala para a gente não se inquietar com as coisas desse mundo, não ficar preocupados com as coisas desse mundo e simplesmente buscar ao reino de Deus. Simplesmente deixar as coisas deste mundo e focar no reino de Deus, né? Por isso que ele vai dizer, buscar em primeiro lugar as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus ele fala para nós, mantenha o foco no lugar certo. Qual deve ser o nosso foco? O nosso foco é o reino. O nosso foco é a vida eterna. O nosso foco é levar pessoas para o mesmo lugar que nós desejamos ir. Porque Jesus vai dizer que nós devemos fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem por nós. Ou seja, eu vou fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim.
Então, se eu desejo ir para o reino, eu desejo que alguém tivesse me apresentado o reino, então eu vou fazer por essa pessoa aquilo que eu gostaria que ela fizesse por mim, né? Então, assim, o nosso foco é Cristo. Ah, Alessandra, mas eu não tenho que restaurar a família, eu não tenho que restaurar o casamento, eu não tenho que... Mas não é você que restaura. O que os líderes religiosos não entendem é que não sou eu, não é você, não é o vizinho, é Deus quem restaura. Eu não tenho poder de restaurar nada. Eu não tenho esse poder. Quem me dera se eu tivesse esse poder. Quem tem o poder é o Senhor. Então eu entrego na mão dele e é ele que faz. É ele que opera o milagre. Entende? Quando o meu foco está no lugar certo, então com certeza eu vou ver o milagre, independentemente de como ele seja. E por quê? Porque quando o meu foco está no lugar certo, a minha vontade fica alinhada com a vontade, que é a vontade certa, que é a vontade de Deus. Então, automaticamente, eu começo a ver as coisas de um ângulo diferente, de uma forma diferente. Veja bem, o que aconteceu com a mulher de Ló? O Senhor enviou anjos para tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. E o anjo falou, olha, fujam daqui e não olhem para trás. Ou seja, mantenham o foco no caminho que vocês precisam seguir. Não tirem o foco deste caminho, sigam em frente. E a mulher de Ló, ela perde o foco quando ela olha para trás, ela olha para o passado, ela olha para tudo que ela estava deixando para trás. E naquele momento ela vira uma estátua de sal. E muitos de nós está como uma estátua paralisados, sem ir para lado nenhum, porque perdeu o foco. Tirou o foco daquilo que importava, tirou o foco do que era direcionamento de Deus, tirou o foco do que Deus realmente queria que fizesse. Por isso hoje nós estamos aqui para restaurar o nosso foco. E a palavra de hoje que eu quero deixar no seu coração está lá em Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, que vai dizer assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Ou seja, mantenha o foco em Cristo. O seu foco é Cristo. Tendo em consideração todo o pecado que nos rodeia, deixando todo o peso para trás e seguindo com paciência a corrida que me está proposta, que está diante de mim, ou seja, ela está na minha frente, ela não está atrás, ela não está do lado, ela não está no meio, ela está na frente, ela está diante de mim, olhando para Jesus, ou seja, eu mantenho o meu foco em Jesus. Mas eu não posso ver, Alessandra. Como não, amados? Como não? O Espírito Santo, ele nos mostra aonde nós devemos olhar. Na palavra. O meu foco está na palavra. Não é à toa que quando nós lemos, a palavra ela fica diante de nós. Ela fica aqui, ó, na nossa frente. Não tem como eu ler pelas costas ou ler do lado. Eu leio com a palavra à frente, ela está diante de mim. E não existe um lugar que fale mais de Jesus do que a palavra de Deus. Então eu olho para Jesus, o autor e consumador. Ele começou e ele deu fim. E ele dará fim a todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cremos nele por tudo que ele fez, por meio de tudo que ele viveu. Então, amados,
por crermos nele e considerarmos tudo que ele viveu, todo sofrimento, morte de cruz, rejeição, desprezo, como a palavra vai dizer aqui, desonra, nós mantemos o foco nele. Porque se não mantermos o nosso foco nele, como nós vamos passar pelas aflições? Ele vai dizer: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, o meu foco é o fato dele ter vencido. Então eu mantenho o foco nele porque ele venceu. Jesus é o meu maior exemplo. E aí Paulo conclui assim: a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Então o que Paulo está dizendo? Mantenham um foco em Cristo, em tudo que ele passou, em tudo que ele viveu, tudo que ele suportou por vocês, contra ele mesmo, tudo que foi contra ele, toda a contradição dos pecadores, toda a acusação, tudo que ele teve que suportar. Mantenham o foco nele. O foco é Cristo. A fim de que vocês não sejam desencorajados e fiquem exaustos em vossas mentes. E por quê? Porque as circunstâncias, elas querem nos desanimar. As circunstâncias, elas querem sugar a nossa fé. Então, quando eu mantenho meu foco em Cristo, eu sei que independentemente do que acontece, eu me mantenho encorajado. Eu me mantenho com força e vigor, como nós falamos no último vídeo, do restaure a sua força. Porque é através dele que a minha força é restaurada. João vai dizer que ele é o verbo. Ele é a própria palavra, amados. Então, quando eu busco nessa palavra, quando eu mantenho o meu foco no lugar certo, buscando da maneira certa, automaticamente ele me revigora. A palavra vai dizer que o Espírito nos vivifica. Nos vivifica. Nossa, amados, lá em Salmo 119, eu sinceramente não vejo muitos pastores pregando o Salmo 119, por ele ser um salmo muito grande, né? E ele realmente é. Ele é muito grande. Mas ele é riquíssimo, riquíssimo. Sabe? E se existe um salmo que vai falar do nosso foco, aonde tem que estar o nosso foco, é o Salmo 119. Olha só como que ele começa, amados. Ele já começa assim, ó. Abençoados são os imaculados no caminho que andam, na lei do Senhor. Abençoados são aqueles que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Aqueles também que não praticam a iniquidade, eles andam nos seus caminhos, ou seja, eles mantêm um foco. Existem outros caminhos. Mas abençoados são aqueles que andam por um caminho. E seguem nesse caminho, e guardam esse caminho, e estão buscando por esse caminho. Eles mantêm um foco. Eles não tiram o foco. O foco está ali, no caminho. A palavra vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu me mantenho no caminho, com esse foco, eu sou abençoado. É por isso que Paulo vai dizer, olhando para Jesus, mantenha o foco em Jesus, não tira o foco dele. Quando vocês não souberem por qual caminho ir, olhe para Jesus, porque ele é o caminho. Quando vocês não souberem aonde está a verdade, olhe para Jesus, porque ele é a verdade. E quando vocês se sentirem desanimados, fracos, mortos,
Olhem para Jesus, porque Ele é a vida. E olha só o que que ele... Olha só o que que ele vai dizer lá no verso 20, amados. A minha alma se quebranta por causa do desejo que ela tem dos teus juízos em todo o tempo. Uau! Uau! A minha alma, lá no verso 28, a minha alma se derrete por causa da opressão. Fortalece-me segundo a tua palavra. Quando meu foco está na palavra, mesmo que a minha alma se derreta por causa de toda a opressão, eu tenho um lugar para me fortalecer na palavra. Quando meu foco está na palavra, mesmo a minha alma se derretendo, eu me fortaleço. Eu me fortaleço na palavra. Veja, olha só o que ele fala no verso 29 e 30. Remove de mim o caminho da mentira e concede-me a tua lei graciosamente. Escolhi o caminho da verdade, os teus juízos coloquei diante de mim. E olha no verso 31, apeguei-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me coloques em vergonha. Veja bem, amados, que ele fala o tempo todo. Eu vou guardar, eu me apeguei, eu estou caminhando, eu estou buscando. O foco dele está no lugar certo. Olha, lá no verso 33 ao 36, diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e eu guardarei a tua lei e observá-la-ei com todo o meu coração. Faze-me ir pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me deleito. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Verso 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e apressa-me no teu caminho. Olha o verso 38, amados. Estabelece tua palavra ao teu servo, que é devoto ao teu temor. Uau! O Salmo 119 ele é muito forte. E para aquele que deseja buscar um foco e manter esse foco, esse é o Salmo que vai te direcionar, que vai te ensinar, que vai servir como espelho para você. Olha só o que ele vai dizer do verso 105 ao 112. Aliás, vamos ler primeiro aqui o 97, do 97 ao 99. Ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Quando o nosso foco está no lugar certo, amados, nós somos sábios, somos abençoados, somos direcionados e vivificados. Olha o que ele vai dizer então aqui, do verso 105 ao 112. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos, os teus justos juízos. Estou muito aflito. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te imploro, as ofertas voluntárias da minha boca, ó Senhor, e ensina-me os teus juízos. Minha alma está continuamente em minhas mãos. Ainda assim, não me esqueço da tua lei. Os perversos deitaram um laço para mim. Ainda assim, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tomei por herança para sempre, pois eles são o regozijo do meu coração. Inclinei o meu coração a executar os teus estatutos até
o fim. Uau! Olha o 116. Sustenta-me segundo a tua palavra, para que eu possa viver, e não me deixes envergonhado pela minha esperança. Amados, o dever de casa de hoje é vocês lerem o Salmo 119 e lerem ele todinho e orar e falar: Senhor, restaura o meu foco através do Salmo 119. Restaura o meu foco através da tua palavra. Porque muitas vezes nós estamos buscando uma restauração no lugar errado, da maneira errada, no tempo errado, com pessoas erradas. Quando eu mantenho o meu foco na palavra, amados, por muitas vezes eu quis desistir de muita coisa na minha vida. Inclusive da restauração do meu casamento. Por muitas vezes. Mas o que me fazia sempre permanecer e não desistir, mas buscando da maneira correta, não da maneira que o mundo me ensinou, mas da maneira que o Senhor foi me direcionando. Olha, faça isso hoje, ore sobre isso hoje, ore para a pessoa que enfeitiçou seu marido, ore para as pessoas que tiveram relação com seu marido. Hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. O Senhor é que foi me direcionando, através da palavra. Deus não fala conosco só através do que está escrito, mas Deus também fala conosco de maneira audível. É possível ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus, ela é diferente. Ela nos traz direcionamento, ela nos traz consolo. Também nos traz confronto. Também nos traz exortação, correção, disciplina. Mas quando a palavra de Deus, ela vem, ela é diferente. Ela nos renova, nos traz fé, nos vivifica, nos traz esperança. Quando eu estou buscando constantemente nessa palavra, teve um tempo que eu falei: Senhor, nossa, amados, foi muita coisa, né? Que eu vivi no ano de 2024. E teve um tempo que alguém falou comigo assim: Alessandra, você tem que focar nas promessas do Senhor para sua vida. E eu falei: Deus do céu, mas quais são as promessas do Senhor para minha vida? Fora a promessa de herdar o reino de Deus, fora a promessa da salvação. Não que eu precisasse de outra, porque só de ser salvo e herdar o reino de Deus, para mim já tá de bom tamanho. Aí as pessoas falam: não, mas a Bíblia contém mais de 8.000 promessas. Mas eu pensava: Deus, mas quais são as suas promessas para mim? Eu, Alessandra. O que o Senhor me prometeu? O que o Senhor me prometeu? E só quando eu vi algumas coisas se cumprirem, foi que eu lembrei. Eu falei: uau, o Senhor me prometeu isso. E eu estava tão perdida, em angústia, em dor, em confusão, carência, solidão, que eu não consegui ver. Mas hoje eu vejo. Hoje eu vejo. No sábado, amados, eu vivi um milagre, assim, que para muitos não é nada. Para muitos não é nada. Mas para mim, nossa, foi motivo de grande alegria e celebração e de gratidão ao Senhor. Eu fui tomar sorvete com a minha avó, as minhas filhas, a minha tia e o meu tio. Para muitos isso não é nada, mas para mim, eu que convivo com a minha família, que sei, né, das divisões que existem, das contendas, da desunião, de tudo, da frieza. Nossa, para mim foi um milagre assim, que eu tirei foto e eu mandei para minha outra tia, eu mandei pro meu pai, e até eles ficaram assim, né? Uau! Esse final de semana eu vivi muitos milagres. Muitos milagres. E assim que o Senhor me autorizar, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Porque eu estou aqui para compartilhar com vocês.
E eu sou muito grata a Ele por tudo. Mas, amados, graças a Jesus e ao Espírito Santo, graças a Deus, eu não perdi o meu foco. Mesmo em meio a tantos falatórios, mesmo em meio a tantas dúvidas, mesmo em meio a tantos conselhos, a tantas vozes, o meu foco ainda é Cristo. Mesmo em meio a uma liderança que não liderou, que simplesmente abandonou, que só cobrou, que só julgou, que só oprimiu, mesmo em meio ao abandono, à rejeição, à dor, às circunstâncias que parecia que tudo estava destruído, que não tinha jeito mais, que era impossível, o impossível do impossível, eu, sabe, eu não perdi o meu foco para a honra e glória do Senhor. O meu foco era Ele. Eu falava, Senhor, eu posso perder qualquer coisa, mas que eu não perca a Tua presença. Senhor, eu posso perder qualquer coisa, mas que eu não perca a comunhão com o Espírito Santo. Eu posso perder qualquer coisa, mas que eu não perca o desejo de jejuar, de me santificar. Eu posso perder qualquer coisa, mas que eu não perca o desejo de buscar na palavra. Eu posso perder qualquer coisa, mas que eu não perca o desejo de ouvir a Tua voz, de te adorar, de te louvar, de te dizer o quanto eu te amo. Eu posso perder qualquer coisa, eu posso perder a vida, mas que o Senhor seja o centro. Eu não quero perder o foco. E Ele não me deixou perder o foco. E todas as vezes que eu tava, talvez ali caminhando meio que pela beirada assim do caminho, né? Ele vinha, filha, calma. Filha, espera. Sabe, sempre me direcionando. Essa é a importância de manter o foco no lugar certo, na pessoa certa, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, hoje, amados, como dever de casa, você que está aí assistindo esse vídeo, você vai ler o Salmo 119. Mas agora, não precisa ser agora, pode ser no momento que você puder parar, que você puder meditar no que está escrito. Não é só pegar e ler. Ah, eles continuam hoje, segundo as suas ordenanças. Não, não é isso. É receber, sabe? Absorver, é respirar a palavra. É transformar a palavra em algo tão essencial quanto o ar que você respira. É colocar a palavra como um foco tão essencial na sua vida, tão essencial, que você sabe que sem ela, você não consegue, você não tem para onde ir, não tem o que fazer. Olha como que esse salmista encerra o Salmo 119. Lá nos versículos 172 ao 176. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiças. Deixai a tua mão me socorrer, pois eu escolhi os teus preceitos. Desejei a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é meu deleite. Que a minha alma viva, e ela te louvará, e que os teus juízos me socorram. Desgarrei-me como uma ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amados, é muito lindo. Ele está falando de proclamar aquilo que ele aprendeu, de proclamar a palavra, de levar a palavra onde quer que ele vai. Ele está falando de ser socorrido. Olha só, deixai a tua mão me socorrer. Porque ele escolheu, foi ele que escolheu. Ele escolheu os teus preceitos. Ele escolheu os preceitos de Deus.
Entende? É uma questão de escolha. Amar a Deus é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha. Viver a palavra é uma escolha. Manter o foco é uma escolha. Tudo é uma escolha. Desejei a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu deleite. Precisamos ansiar por isso. Precisamos ansiar, desejar, querer. Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus ainda não restaurou meu casamento? Porque o cônjuge que apartou ainda não quis, não desejou, não ansiou, não escolheu. Simples. Mas será que não é Deus? Não, não é Deus não, amados. É o seu cônjuge mesmo. Não é Deus. Deus, ele tá disponível, ele tá disposto, o poder dele continua o mesmo. A misericórdia é a mesma, a compaixão é a mesma, a soberania é a mesma. Deus continua lá, o trono dele não foi abalado, nada dele foi abalado. E aí no final ele fala: desgarrei-me como uma ovelha perdida. Uau! Busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Olha o que ele vai dizer. Mesmo que ele tenha se perdido, mesmo que ele tenha desgarrado, mesmo que ele tenha saído do caminho. Em outra tradução, na Almeida, ele vai dizer: desviei-me como a ovelha perdida. Mas ele pleiteia e ele diz: busca o teu servo. E por quê? Porque mesmo desviado, mesmo me desgarrando, mesmo perdido, eu não me esqueço dos teus mandamentos. Pode vir a circunstância que for, eu escolhi o Senhor. E eu posso até ter saído ali do caminho. Mas no meu coração está guardado. Os teus mandamentos estão guardados. O Senhor está guardado em mim. Porque o meu foco, ainda que meio turbulento, ainda que meio embaçado, ainda que meio de rabo de olho, o meu foco ainda é o Senhor. Porque não se trata só do que os meus olhos estão vendo, mas de onde está o meu coração. Portanto, para encerrarmos essa segunda semana de restauração, além de ler o Salmo 119, você vai ouvir o louvor e cantar, se possível. Leva-me além do Toque no Altar, Ministério Toque no Altar. Você vai ouvir o louvor A Reforma, do GC Aguiar. E, por fim, você vai encerrar com o louvor Preciso Detido diante do trono. E depois que você tiver esse momento de louvor e adoração ao Senhor, você vai adorá-lo com as suas lágrimas, clamando: Senhor, restaura o meu foco. Senhor, eu me desgarrei como a ovelha perdida, mas busca o teu servo, busca a tua serva, porque os teus mandamentos estão guardados, gravados em mim. Leva-me de volta ao meu foco, Senhor. Mostra para mim de novo o caminho. Porque eu sou um ser humano e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está sempre diante de mim. E muitas vezes ele me derruba, muitas vezes ele me desanima, muitas vezes ele tira o meu foco. Restaura o meu foco, Senhor. Diga para ele, amados: Senhor, são tantas circunstâncias, são tantas coisas acontecendo. Mas em nome de Jesus, restaura o meu foco. Que o meu foco seja o Senhor e não um outro ser humano. E não uma imagem de escultura ou um celular. Ou seja lá o que for que tirou você do verdadeiro foco. Clame se for preciso. Senhor, restaura o meu foco. O meu foco é Cristo. Restaura o meu foco, restaura o meu foco. E peça, amados. E peça. Cada um conforme a sua necessidade. Né?
E que no nome de Jesus o Senhor possa restaurar o seu foco. E que toda vez que você estiver meio que cambaleando, você possa lembrar desse vídeo e voltar lá de novo para os pés do Senhor e pedir de novo. Que nós vamos ter que fazer isso ao longo da nossa vida, se quisermos nos manter na busca por aquilo que o Senhor Jesus espera que nós busquemos. Amém? Bom, amados, eu espero que essa semana de restauração tenha sido edificante para vocês. Em breve, quando o Senhor me autorizar, vou falar para vocês por que eu acabei atrasando alguns vídeos. Eu garanto que é uma justificativa que vocês vão entender, vocês vão compreender. E eu tenho certeza que muitos de vocês, infelizmente eu não posso dizer todos, mas muitos de vocês vai celebrar comigo essa novidade, essa notícia. Amém? Então, olha, grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.